Fala pessoal, vamos falar sobre câimbras e também uma ocasião muito importante, que é por que acontecem as câimbras, mesmo eu me hidratando, suplementando e me alimentando durante a minha competição. A gente está falando de um fator que ele é mais importante e mais crucial durante a tua atividade física. Quase nunca você vai sentir câimbras você está praticando sua atividade física. É possível, mas quase nunca você sente. Então, é que você precisa entender. Muita gente acha que se alimentar bem, suplementar bem e ter uma ingestão de carboidrato bem o ocasionador de não ter mais câimbras. Mas muita gente esquece de um fator crucial. Que fator é esse, Thiago? A bicicleta. Exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Além da bicicleta, a minha intensidade que eu estou aplicando também aqui agora. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Qual é a conclusão? Que se eu me alimentar bem, suplementar bem e me hidratar bem e fazer toda a ingestão de eletrólise, de sais minerais, se a minha bicicleta não estiver ajustada, eu vou ter câimbra. E se a minha intensidade aplicada for muito forte, maior do que minha capacidade atual, eu vou ter câimbras também. E eu vou explicar isso a vocês agora. Quando a gente está com o bike fit errado, exemplo, estou com o selinho aqui, ó, baixo, canoto baixo. Quando você está com o selinho errado, sua biomecânica, seu bike fit em si errado, você tem uma execução do movimento errado. Então, se você executa o movimento errado, existe uma grande possibilidade gigantesca de você estar fazendo um trabalho em musculaturas não apropriadas, em musculaturas que não são benéficas para aquele momento e também tem um desgaste muscular excessivo. Por quê? Porque se você está com inclinação, altura, biomecânica, componente aqui, tudo não ajustado para você, ou alguns em específicos não ajustados, você sim vai fazer um desgaste muscular e também você vai ter um excesso daquela fadiga, daquele músculo que vai ocasionar a câimbra. Um dos motivos de ocasionar a câimbra é o movimento repetitivo. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um bike fit ontem e nesse bike fit a pessoa chegou um pouco com a rotação da escápula, ali rotacionando assim próximo à escápula, muita dor, né? Uma depressão. E ele fez um relato de estar cortando o tecido em uma posição só e executando o movimento ali, ó, concêntrico, excêntrico, puxando sem aplicar intensidade, mas fazendo um movimento repetitivo que estava desgastando essa parte muscular dele. E acabou de ser tanto excessivo que criou uma lesão ali, a face estriada, tal, tudo, e consequentemente ele está um pouco troncho. Por quê? Porque ele fica compensando a musculatura dolorida para não sentir dor. Então, quando ele subiu na bike aqui, foi detectado de forma imediata isso, né? Quadril dele rotacionado e tal, e a parte superior bem ruim, deltoide também depreciado. E com uma coleta de uma anamnese básica, a gente entendeu isso. O que é que isso tem a ver com a câimbra, Thiago? Que ele fez o ajuste na bike após a lesão. Ele precisa agora tratar a lesão. Ele não fez uma prevenção. Ele fez o ajuste no momento que era para ele ter feito muito antes. Então, dessa forma, se ele não está com a biomecânica certa, ele acaba, consequentemente, comprometendo a sua pedalada. E se ele compromete, ele trabalha posições musculares, ele trabalha grupos musculares de uma maneira errada, compensando um mais do que o outro, e ocasiona assim a câimbra. Por quê? Porque quando é excessivo o movimento errado, o músculo, para não, digamos assim, não quebrar a sua musculatura, não se lesionar, não machucar, ele dá vários sinais. E um deles é a câimbra. E a câimbra é um alerta que tem algo errado ali, que tem algo precisando de ajuda. E para não se machucar, não ser algo mais sério, câimbra, ela diz assim, ó, para. Então você vai lá e para esse movimento. Mas quando está câimbra, você quer parar. Você quer estirar a perna, tal, tudo. Um dos fatores errados é você estar esticando o músculo. Quando está câimbra, ele estria. E você abrir ele para aquele momento, ou dar pancadas, ou querer mexer em cima, bastante errado. A câimbra vai sair por si só ou com movimentos de mobilidade ali bem leves.
A gente tentar voltar de uma forma mais natural, ajudar a musculatura a abrir. Então, o movimento errado, bike fit errado, mesmo que você coma, se hidrate esse suplemento, você vai ter câimbra sim, tá? Outro fator é você não fortalecer sua musculatura em treinamentos específicos para academia ou treinamentos específicos para casa. Quando você não fortalece, você deixa sua musculatura fraca. E quando sua musculatura está fraca, ela está comprometida. E se ela está comprometida, quando você exercer qualquer tipo de força mais bruta, em competição e tudo, você vai sim ter câimbras. Então, o segundo fator é esse. O terceiro fator é você fazer intensidade sempre da maneira errada. Exemplo, você tem uma carga máxima de 100%. E dessa carga máxima você já começa a sua competição em 100%. E você não tem controle do seu limite. Então você acaba exercendo uma taxa de carga muito alta. Então o que é que o jogo faz? Ele vai ter que alertar. Poxa, Tiago, está errado isso aí. Se a gente não parar, tu vai ter uma arritmia, tu vai ter um espasmo ali, tu vai ter alguma coisa séria. Então ele alerta com a frequência cardíaca, com já um cansaço excessivo e também alerta com câimbras. Então, se você está exercendo uma intensidade muito alta, que você não tem o controle da sua carga distribuída durante a sua competição, você não sabe dosar, resumidamente, então seu rendimento ele vai segurar até um determinado ponto, depois ele vai cair. Mas para ele cair só e você continuar exercendo força, alguém tem que parar, para não acontecer o pior. E uma das causas é a câimbra. Então foram 3 pontos cruciais aqui: bike fit, fortalecimento e intensidade. Então, independente se você come, se hidrata e suplementa, se você não tiver com bike fit em dias, se você não tiver aplicando a intensidade da maneira certa e se você não estiver fortalecendo, possivelmente você vai ter câimbra sim. Então, é um caso comum entre meus alunos que ficam com essas dúvidas e queixas e a gente vai trabalhando e vai evitando, bloqueando isso. O conhecimento em si, de estudos, ele não é tão benéfico quando eu não pratico o que eu prego. Então, como atleta há 16 anos, em nível nacional e internacional, eu tenho conhecimento que já passei por muita coisa na minha vida. Então, eu distribuo isso para os meus alunos de forma benéfica, onde evita eles a estar passando por situações constrangedoras, digamos assim, né, ruins, em competições. Então, é de extrema importância você vivenciar, além de você estudar. Então, se você tem câimbras, mesmo fazendo esse protocolo certinho, é algum desses 3 problemas que precisam ser resolvidos. Outro fator é, quando o protocolo, como o próprio nome diz, protocolo, quando o protocolo alimentar, suplementar, o que seja, ele é determinado em quantidade de carboidratos, momento, quantidade de hidratação, momentos, intensidade e momentos. E você segue da mesma forma, isso se chama protocolo, e você seguiu 100% à risca. Mas se tem uma quantidade X e você joga uma quantidade A, se tem um tempo B e você joga um tempo C, você não está seguindo um protocolo. Se você não segue a risca, você não tem como absorver nada benéfico daquele protocolo. Muita gente acha que a quantidade certa de carboidrato, vamos supor que seja 100 gramas hora. Aí a pessoa vai lá e coloca 80 gramas hora. Ela fez o protocolo? Não. Ela fez errado. Se é determinado o tempo de 100 gramas a hora, não fracionada, eu preciso seguir 100 gramas a hora, não fracionando tudo nas 100 gramas de uma única vez. Isso é um exemplo. E você não faz isso, você muda, então não foi feito o protocolo, então você não vai ter nenhum benefício sobre ele. Você fez o seu protocolo, não o mencionado. E muitas vezes acaba acontecendo câimbra também por conta disso. Então é um assunto bem interessante, bem polêmico. E essas 3 dicas que eu acabei de te informar agora, são dicas importantes. Na descrição desse vídeo vai ter o link do curso, onde você tem todas essas informações que eu passo aqui. Durante 16 anos como atleta, eu tenho conhecimento muito grande, tanto como profissional da área da saúde e também como atleta. E tem um curso que descreve tudo isso que eu estou pregando aqui para vocês, muito barato. E também, se você quiser fazer parte da minha assessoria, clica aqui na descrição desse vídeo também, tem um link e você vai ter acesso a todas as informações. Um grande abraço e tamo junto, vamos embora para cima, treinar e evitar câimbras, ninguém aguenta as câimbras em todo o prova.